Meu caro Pedro Passos Coelho, meu caro Paulo Portas, caros dirigentes do PSD, do CDS-PP, cara professora Margarida Mano, um cumprimento especial para si, porque não a conhecia pessoalmente, porque acho que é uma académica de prestígio, uma pessoa independente, e nós precisamos de independência também na vida política, e porque acabou de fazer aqui uma magnífica intervenção. Muitos parabéns, um grande começo. Caros amigos, gosto muito de vir a Coimbra, foi aqui que estudei e me formei, adoro matar saudades destes momentos, mas em qualquer circunstância, o tempo hoje é para irmos diretos ao assunto, porque é importante e é sério demais aquilo que está em causa no dia 4 e que hoje aqui nos reúne. E por isso quero começar por vos dizer que eu acho que há boas razões para um voto convicto na coligação no próximo dia 4 de outubro. Em primeiro lugar, uma razão de passado. Há 4 anos, o governo que a coligação suporta herdou o país ao pé da bancarrota, com a troika cá dentro, num resgate brutal e numa recessão muito perigosa. 3 anos depois, acabou o espectro da bancarrota, a troika foi devolvida à procedência e da recessão iniciámos um processo de recuperação. Passado este tempo, muitos dirão, mas isso foi fácil. Foi fácil, mas há 2 anos atrás, apenas há 2 anos, quase toda a gente em Portugal dizia que ia ser necessário mais tempo e mais dinheiro, que ia ser necessário um segundo resgate, que ao menos tinha que haver um programa cautelar. Não aconteceu nada disso. E esta é a primeira grande vitória de Portugal. E quero dizer-vos, caros amigos, só pela coragem que teve, porque foi capaz de agarrar o valor inestimável da estabilidade, pela determinação que evidenciou, neste momento difícil, uma das crises mais graves da nossa história contemporânea, Pedro Passos Coelho, só por isso, já tem um lugar garantido na história, independentemente do resultado das próximas eleições. Porque acabou com o resgate, porque devolveu a troika à procedência, mas acima de tudo, que é muito mais importante, que é pela positiva, devolveu a confiança a Portugal, devolveu a Portugal a credibilidade perdida e, acima de tudo, isso é que é sumamente importante, devolveu-nos o orgulho de sermos portugueses. Em segundo lugar, uma razão do presente. Hoje Portugal está diferente. A economia já está em recuperação. Diz-se há um crescimento pequeno, mas é apenas o dobro da média do crescimento entre 2000 e 2010, quando ainda não havia crise nem troika. O desemprego, mais décima, menos décima, está numa tendência consistente de descida, embora ainda seja muito elevado. As exportações tiveram um salto notável e de gigante ao longo destes 4 anos, quando antes andavam a marcar passos. O investimento aí está, a criar riqueza e a gerar emprego. O próprio Estado, sempre um nó górdio do problema, começa a viver dentro das suas possibilidades. E, sobretudo, aquilo que cria confiança e esperança, os indicadores relativamente à confiança de empresários, consumidores, está em níveis muito elevados. Disse-se também que tudo isto era fácil ou que tudo isto é curto. Mas ainda há cerca de um ano e meio, muitos diziam que estávamos numa espiral recessiva, que estávamos mergulhados num desastre. Não aconteceu assim. E esta é uma outra importante vitória de Portugal. E aqui quero fazer um cumprimento especialíssimo, porque é justo, a Paulo Portas, o vice-primeiro-ministro, aquele que eu considero que foi até hoje o ministro mais importante na diplomacia económica em Portugal. Defendeu as empresas, contribuiu de forma importante para a atração de investimento, assumiu a cultura das exportações, vendeu com engenho e arte, no melhor sentido da palavra, entenda-se, a imagem de Portugal no exterior. E é esta a razão que nos leva a dizer, caros amigos,
que há uma terceira razão para um voto na coligação. É uma razão de futuro. O futuro está aí à porta. Com este passado, com este presente, nós ganhamos o passaporte para termos futuro no futuro. E nós temos muito a fazer, como tem sido sublinhado, e bem. Nós temos que reforçar o crescimento da nossa economia. Nós temos que aumentar a competitividade das empresas. Nós temos que reduzir ainda mais o desemprego, que está em níveis muito elevados. Nós temos que distribuir a riqueza criada com critérios de equilíbrio e de justiça. Nós temos que começar a aliviar a carga fiscal. E temos, acima de tudo, de defender o Estado Social, que é, a par da liberdade, uma das maiores conquistas do 25 de Abril, de que todos nos orgulhamos. E tudo isso, caros amigos, quem teve capacidade para fazer o que fez no passado, quem tem tido determinação para fazer o que está a fazer no presente, tem condições para encarar de forma positiva, construtiva e com esperança o futuro. Mas atenção, vivemos num tempo muito complexo e de grande incerteza, em Portugal, na Europa e no mundo. E por isso, este não é um tempo de aventuras. Muita atenção. Já tivemos aventuras demais em Portugal. Foram as SCUTs, foram as PPPs, foram os swaps, agora até a proposta de um rombo com a descida brutal da TSU na Segurança Social. Caros amigos, tudo isso é muito arriscado. E não sou eu que o digo, que posso parecer algo suspeito. Vejam o que dizia na semana passada, numa entrevista a um jornal económico de referência, o professor Teixeira dos Santos. Alguém que, como é sabido, nunca deve ter votado no PSD e no CDS, mas que veio publicamente dizer que as propostas do Partido Socialista são muito arriscadas. E é isto que vale a pena terem atenção, caros amigos. O futuro tem que ser encarado com esperança e com sentido positivo, puxando a alma e a autoestima para cima. Mas cuidado, há também uma escolha essencial no dia 4. A escolha entre a prudência e o risco, entre a segurança e a aventura, entre o certo e o incerto, entre o conhecido ou o salto no escuro e no desconhecido, entre a estabilidade e a aventura. E aquilo que o país precisa para continuar a ter esperança é de gente madura, responsável, com ambição, mas com sentido de responsabilidade à frente do governo de Portugal. Portugal é uma coisa muito séria. E aqui chegados, caros amigos, quero fazer-vos, e sobretudo fazer a muitos portugueses que não puderam estar aqui, que estão lá fora, queria fazer 2 apelos. Um primeiro apelo é dirigido sobretudo àqueles portugueses, cerca de 50%, que há 4 anos votaram nos 2 partidos da coligação, o PSD e o CDS. Sei bem, todos sabemos, que ainda há alguns, felizmente em número cada vez menor, que ainda estão algo insatisfeitos com a situação, pelos sacrifícios que passaram, pela vida difícil que tiveram, ou que até estão um pouco ainda não reconciliados com a coligação, embora seja um número cada vez menos, cada vez mais pequeno. Mas são importantes e merecem uma palavra. E quero dizer a esses portugueses, julgo com alguma autoridade o seguinte: também eu algumas vezes não concordei com decisões do governo. Também eu algumas vezes fiz reparos e chamadas de atenção. Também eu algumas vezes acompanhei essas preocupações desses portugueses. Mas apesar de tudo, estou aqui e estou aqui com convicção. E acho que é um tempo de fazer a reconciliação por 3 razões essenciais. É um tempo de fazer a reconciliação. Em primeiro lugar, porque ficar em casa e não votar nestas eleições é, na prática, beneficiar o infrator. E o infrator não é Pedro Passos Coelho. O infrator é o partido que meteu a troika cá dentro e que obrigou a pesados sacrifícios ao longo destes anos.
E a segunda razão é esta: não votar e ficar em casa é pior a emenda que o soneto, mesmo para aqueles que possam estar legitimamente insatisfeitos. Por uma razão, é que não votar e ficar em casa pode ser correr o risco de o país voltar para trás, de o país deitar fora os sacrifícios que foram feitos e, mais do que isso, de o país poder vir a ter no futuro novos e mais sacrifícios. E nada disto é demagogia, basta olhar para o que se passa ao lado, na Grécia. E uma terceira razão que me leva a fazer este apelo a esses portugueses, e que é esta: Pedro Passos Coelho, o líder da coligação e primeiro-ministro, assumiu há dias em Santa Maria da Feira um compromisso positivo de esperança de enorme importância, que eu quero aqui sublinhar e reforçar, e que é este. Dizia Passos Coelho: aqueles que mais sacrifícios fizeram nos últimos 4 anos são os primeiros beneficiários da retoma económica e da recuperação social ao longo do próximo mandato. Eu repito, aqueles que mais sacrificados foram nos últimos 4 anos serão os primeiros beneficiários da retoma económica e da recuperação social no próximo mandato. Isto é particularmente importante para pensionistas e reformados, para jovens à procura de primeiro emprego, para trabalhadores por conta de outrem, para os portugueses mais frágeis da sociedade. Só este sentido de compromisso que Pedro Passos Coelho assumiu, que é um sentido de humildade, de esperança, é mais do que suficiente para a reconciliação que se impõe a bem de Portugal e a bem do futuro, da generalidade dos portugueses. Um último apelo. O último apelo, caros amigos e caras amigas, tem a ver com a estabilidade. Sempre considerei a estabilidade um bem inestimável em Portugal. Mas em função de tudo quanto aconteceu, em função daquilo que tem sido dito pelos nossos adversários nas últimas 2 semanas, e em função dos desafios positivos que temos pela frente, a estabilidade ganhou ainda mais importância no voto do próximo dia 4. E aqui quero também ser muito direto. Sem uma maioria, há o risco de o governo eleito pelo povo ser derrubado do Parlamento. Sem uma maioria, há o risco de o governo eleito pelo povo não conseguir aprovar o seu orçamento. Sem uma maioria, há o risco de o governo eleito pelo povo ser bloqueado na Assembleia da República. Sem uma maioria, há o risco de o governo eleito pelo povo no dia 4 de outubro ser substituído nos dias seguintes por um outro governo cozinhado nas costas do povo. Sem uma maioria, há o risco sério de o país poder voltar a ter eleições daqui a 9 meses ou daqui a 1 ano. E todos os portugueses sabem, os que são do PSD, do CDS, do Partido Socialista, de qualquer outro partido, ou que não têm partido, todos sabem que um país sem governo, sem orçamento, ou de eleições de ano a ano, é um país que não resiste e não vai a lado nenhum. Não é uma questão política, é uma questão para o povo. Até por esta razão simples e singular, caros amigos. Quando o país entra na instabilidade, na crise política, quem perdem não são os políticos. Esses têm sempre o seu lugar garantido no governo, no Parlamento ou na oposição. Quando há crise política, quando há instabilidade, quem perde é o povo, em particular os mais fracos da sociedade, os mais desfavorecidos de Portugal. É por isso que vos digo, caros amigos, o seguinte: não é o PSD e o CDS que precisam de uma maioria para governar. Não. Essa, quando muito, poderia ser uma questão partidária. Não. Quem precisa de uma maioria é o país. O país precisa que o PSD e o CDS tenham uma maioria para garantir a estabilidade e, com isso, garantir as condições para que Portugal não volte para trás e, sobretudo, para que Portugal siga em frente. Isso é que é decisivo. É a maioria para o país, não é a maioria para os partidos.
Termino agora, sim, com um testemunho, se me permitem. Não vou fazer mais discursos de campanha eleitoral, terei direito a esse pequeníssimo tempo de antena. Um testemunho pessoal. Sou amigo do Pedro Passos Coelho há cerca de 25 anos. Uma amizade que muito prezo. Como todos nós, ele tem qualidades e tem defeitos. Isso é normal, cada um de nós tem. Mas quero partilhar aqui convosco o seguinte, porque não é de amizade que eu quero falar, é de objetividade. Ele tem duas qualidades que são particularmente decisivas na escolha que está em causa no próximo domingo. Por um lado, é uma pessoa muito bem preparada, com uma sólida preparação política e económica. E depois, é um político de uma enorme coragem. Naturalmente que estou à vontade para dizer isto, porque nem sempre ao longo de 4 anos concordei com todas as suas decisões. E provavelmente continuarei a não concordar com esta ou com aquela decisão no futuro. A coisa mais normal do mundo, entre pessoas maduras e civilizadas. Mas há uma coisa que eu quero partilhar convosco. A mim dá-me uma grande confiança saber que à frente do governo tem uma pessoa que não anda aos zigue-zagues. Tem uma pessoa que não embarca em aventuras. Ter uma pessoa que não tem medo de tomar decisões difíceis. Ter uma pessoa que coloca acima de tudo o interesse de Portugal e o interesse dos portugueses. Foi por isso que quis vir aqui dar-vos este meu testemunho. Com esta vontade, não tenho cargo nenhum, nem vou ter cargo nenhum no futuro. Mas tenho a convicção daquilo que estou a fazer e daquilo que estou a dizer. E por isso digo-vos a todos, continuem esta campanha com o entusiasmo que têm tido, mas com humildade e sem triunfalismos. Continuem esta campanha com a convicção que têm evidenciado, mas respeitando a convicção dos outros. Façam campanha com sentido positivo, unindo, porque o país precisa verdadeiramente de ser unido e de ser mobilizado. E façam como sempre tem vindo a ser feito, em nome do único ideal que verdadeiramente interessa, o único que é verdadeiramente perene. Portugal e o futuro melhor e mais feliz de todos os portugueses. Bem-ajam, muito obrigado.